Olá, Deus abençoe. Eu desejo que você esteja bem, que bem esteja a sua família. Muito mais do que isso, a sua alma esteja bem. Nós falamos na semana passada a respeito do quarto animal vivente. Aquela figura se cumpre na vida de um mensageiro. Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz desse mensageiro, cumpre-se então o segredo de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. Deus tinha um mistério que se manifestaria. Esse mistério nós podemos encontrá-lo em Apocalipse capítulo 8, aonde abre-se o sétimo selo, e na abertura desse sétimo selo não se tem registro de nada, apenas um silêncio. Esse silêncio é um mistério que se cumpre durante um ministério de um anjo terreno que dá a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, o seu corpo, vamos dizer, sua pessoa, para que Jesus cumpra aqui seu ministério. Se não ficou bem entendido, eu vou explicar de forma mais clara. O Senhor Jesus Cristo fez algumas promessas da sua vinda. Ele fala em Lucas capítulo 17, verso 30, a partir do verso 26, mas ele repete duas vezes: quando assim será na vinda do Filho do Homem. Assim será nos dias do Filho do Homem. Então, essa vinda do Filho do Homem é compreendido por todos a vinda de Jesus, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas o retorno do Senhor Jesus Cristo, ele tem dois aspectos. Um aspecto para o mundo e um momento para a sua noiva. Esse momento noiva é um mistério. Por quê? Ele vem apenas para os seus. O profeta William Branham, ele faz um paralelo, uma comparação com a história de Romeu e Julieta. Romeu, em uma noite, ele vai até a janela de Julieta e com um código ali, uma maneira peculiar para chamá-la, ele a chama e os dois se vão. O rapto, aconteceu o rapto de Julieta. Agora, o grande problema está aí. Romeu tinha combinado pessoalmente com Julieta a maneira, o código, o dia, como aconteceria aquilo. Então, esse mistério bíblico, ele não é compreendido porque todos olham para a segunda vinda de Jesus Cristo, apenas o Senhor nos ares, anjos tocando trombeta, Jesus aparecendo nos ares, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E Ele vai tirar um povo ali. Não. Essa vinda de Jesus Cristo, ela começa com o ministério, Filho do Homem, que sempre foi nas Escrituras. Deus nos seus profetas, em Jesus Cristo, Deus habitando num corpo humano, nascido de mulher, profético, ele sempre disse o Filho do Homem, e ele promete um retorno desse Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Um ministério. Mas que ministério é esse? O ministério de Jesus Cristo. Então, quando esse sétimo anjo se manifesta sobre a terra, esse sétimo anjo dá voz ao Filho do Homem. Esse sétimo anjo dá corpo físico ao Filho do Homem, que é João capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo habitou, o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. Esse mesmo verbo, palavra, plenitude da palavra de Deus, retornaria como Filho do homem e precisaria então de um corpo, de uma voz. Então, você vai observar nas Escrituras, eu separei aqui, Apocalipse capítulo 2, só para nós termos uma base aqui, nós vamos ver 7 vezes o mesmo verso. Apocalipse 2, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso 28, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, verso 6. Quem tem ouvidos? A mesma coisa. 7 vezes repetindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos quem tem essa capacidade para ouvir Deus falando à igreja. Porque nós sabemos que o que transforma as nossas vidas é a palavra de Deus. O que cria vida em nós é a voz de Deus. Lá atrás, criou Deus os céus e a terra. A terra sem forma e vazia, a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia uma imensa escuridão, mas quando Deus falou, haja luz, houve luz. Quando Deus estabeleceu ordens ali, foi através da voz. Então, o que cria é a voz de Deus que transforma, a voz de Deus que cria vida, a voz de Deus que ordena todas as coisas. Nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus. Por quê? Porque esse 7º anjo, então, deu voz. Agora eu estou falando de voz fonética, de timbre. Esse 7º anjo deu a voz, deu o seu timbre, deu a sua fonética ao Filho do homem, Jesus Cristo. Mas aí muitas pessoas se enganam, pensando que para ouvir a voz de Deus nos nossos dias agora, seja necessário gravar ou tocar aquilo que foi gravado. Os cultos do profeta Irmão Brana foram gravados e suas gravações tornaram-se em literaturas. E as suas literaturas contêm a voz de Deus. Assim como a Bíblia Sagrada aqui é a voz de Deus. Romanos, capítulo 11, por exemplo, verso 4, diz assim: mas que diz a resposta divina? Resposta divina? O que é a resposta divina? É alguma coisa que Deus falou. Deus falou e como falou. Hebreus, capítulo 1, creio que verso 1 também, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então o profeta estava falando, mas era Deus falando. Quem era a voz de Deus naqueles dias? O profeta. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, Paulo está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui já em Hebreus, Jesus, nascido de Maria, já havia silenciado. Quem era então a voz de Deus nesses dias? Era Paulo. Paulo era a voz de Deus para esse tempo, para essas pessoas. E nós, ao abrirmos as Escrituras, eu posso dizer assim, por exemplo, irmãos, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Não é nenhuma escritura que eu anotei. Então eu digo assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento, de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Eu digo assim, Paulo está falando
Não, Paulo não está falando. Paulo está escrevendo. Ora, falar e escrever tem o mesmo sentido. Trazer uma mensagem. Quando eu leio a sua escrita, eu compreendo sua voz. Eu não ouço seu timbre, eu não ouço a sua fonética. Assim como, quando eu leio São João, São João capítulo 8, verso 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Está escrito. Mas eu vejo, eu ouço a voz de Jesus Cristo. Não é? Mas não existe uma Bíblia gravada, uma gravação original da voz do Senhor Jesus. Mas aqui tem sua palavra. Portanto, todas as vezes que qualquer pessoa tomou essa escritura, aqui eu estou falando dessa escritura, é Jesus falando. Mas eu tenho aqui comigo o Paulo Henrique, que está gravando para nós. Se eu pedir, Paulo, leia essa escritura, a voz do Paulo será a voz de Deus. A minha voz está sendo a voz de Deus. Por quê? Eu queria tomar para você compreender aqui a mensagem O Desvelar de Deus, pregada em 14 de julho de 1964. O profeta Irmão Brana, ele nos mostra algo aqui que eu quero compartilhar com você. Ele disse assim: Moisés uma vez desejou ver a Deus, e Deus lhe disse para se pôr sobre a rocha, e sobre a rocha Moisés se pôs e viu Deus passar, e suas costas pareciam como as costas de um homem. Deus estava em um redemoinho quando falou com Moisés, e quando Moisés se colocou ali na fenda da rocha, Deus passou e ele olhou, ali eram as costas de um homem. Note, Jeová no Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento. Está vendo? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Quando Moisés conversa com Deus, numa sarça ardente, não é isso? Quando Moisés quer ver Deus, as costas de um homem. Quando Deus fala com Jó, fala num redemoinho. Jesus, quando ele vem, ele é Jeová em um homem. Mudou sua forma. Agora, alguém outro dia disse assim, um ministro, como o senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar sua opinião embora e considerar os termos bíblicos disso. Eles são o mesmo ser. Olha que coisa. Ah, Deus é 3 pessoas. Não. Deus tem uma pessoa só. Mas olha essa expressão. Jeová e Jesus são o mesmo ser. Deus é espírito. E Jesus é o corpo em que o Espírito de Deus habita. Uma pessoa. Está vendo? Eu disse, como em minha casa, minha esposa, eu sou seu marido. Eu tenho uma filha que se chama Rebeca, eu sou seu pai. Eu tenho um neto, que seu nome é Paulo, e eu sou seu avô. Seu marido, pai, eu sou marido, pai e avô. Eles têm direitos sobre mim, ela, minha esposa, como marido. Minha filha não tem direitos sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Contudo, todas estas pessoas, pai, marido e avô, são a mesma pessoa. Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente os direitos das dispensações. Deus é o mesmo Deus. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de Deus. Agora, a palavra grega aqui, para essa forma, eu estive dando uma olhada nela
E a palavra aqui é enmorfe. O que é enmorfe? Mudando a sua forma. E aí eu queria trazer isso aqui para você, irmão, porque surgem doutrinas, mas doutrinas têm que ter base e respaldo. Foi Deus em Gênesis. Qual era a forma de Deus? Haja, apenas um verbo. Né? Foi Deus falando ali com todos os homens até que chegou em Noé. Era uma voz, Deus falando. Deus falou com Noé, Deus falou com esse, Deus falou com aquele. Depois nós vamos ver Deus em Moisés, Deus na casa de Abraão. Deus na casa de Abraão, ele vai como Melquisedeque, depois ele volta sem um nome específico e Abraão o chama de Elohim, em Gênesis capítulo 18. Né? Depois nós vamos ver Deus falando com Moisés numa sarça ardente, Deus falando com Jó num redemoinho, Deus voltando a se manifestar a Moisés pelas costas de um homem, Deus voltando a falar com os profetas apenas por sua palavra. E Deus, feito carne, Jesus Cristo. Deus, outra vez, manifestado nos discípulos, nos apóstolos. Deus, depois, nos mensageiros das cartas às 7 igrejas da Ásia, cada um daqueles anjos é um mensageiro, e cada mensageiro é a voz de Deus para o seu dia. Nos últimos dias, cumpre-se um mistério de Deus. Nos últimos dias, cumpre-se a escritura do seu retorno num homem como Julieta e Romeu, mas o Romeu indo de uma forma secreta, misteriosa, oculta, combinar, programar com Julieta o seu retorno ou o seu rapto. Aqui nós colocamos o arrebatamento da igreja. Aí, esse profeta sai de cena. Então, jamais ouviríamos a voz de Deus outra vez? Não. Mensagem à era de Pérgamo, o profeta William Branham disse mais uma vez assim: quer dizer, as pessoas que estão na noiva, fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras. Quando alguém tem o assim diz o Senhor, o que é isso? A voz de Deus. Não é? Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para fazer nesse tempo específico. Então, cada participante, cada integrante desse corpo noiva, corpo místico de Jesus Cristo, ao falar a palavra, torna-se voz de Deus. Por que as pessoas vão te enganar ou vão enganar alguém que, para ouvir a voz de Deus nesses dias, tem que ligar uma fita, tem que ligar uma gravação? Eu ouço todos os dias, eu ouço mensagens pregadas pelo profeta irmão Branham. Mas quando eu abro as suas mensagens, eu continuo ouvindo sua voz. Porque sua voz é uma mensagem. E qualquer pessoa que tenha a sua mensagem na boca está dando voz a Deus nesses últimos dias. Se assim fosse, quando nós precisássemos fazer uma oração por um enfermo, por um endemoniado, nós deveríamos pegar uma fita, ligar e procurar um lugar onde o profeta estivesse expulsando um demônio. Não. Aquele demônio tem que se sujeitar
a voz de Deus que sai de uma pessoa viva, ordenando em nome de Jesus Cristo que assim seja feito. E se assim se faz, aquilo foi Deus ordenando aquele espírito. Quando a pessoa alcança a cura, aquilo foi Deus curando. Quando Deus faz um milagre, aquilo foi Deus fazendo um milagre através do seu povo e por seu povo. Portanto, não seja iludido, não seja envolvido com qualquer ideia. Ideias podem surgir, mas se elas não forem amparadas, baseadas pelas Escrituras e pelas mensagens do profeta, elas devem não ser acatadas. A voz de Deus deve ser acatada nesses dias, mas a voz de Deus vem de muitas formas, através dos seus servos. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Você sabe que tem alguém que precisa ouvir essa voz de Deus, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo contém a voz de Deus. Deus abençoe.